Eu sempre procurei lugares onde o silêncio fosse absoluto. Não o silêncio urbano, feito de pausas entre ruídos, mas aquele silêncio pesado, quase físico, que parece pressionar os ouvidos. Foi assim que escolhi aquela trilha esquecida no limite da reserva. O mapa indicava um caminho antigo de patrulhamento, pouco usado nos últimos anos. Perfeito para alguém que queria se afastar de tudo. Logo na entrada, senti a mudança. A floresta ali era diferente das outras que eu já havia visitado. As árvores eram mais altas, com troncos grossos e escuros, como colunas de uma catedral natural. A copa fechava o céu quase completamente, deixando passar apenas feixes finos de luz que se espalhavam em partículas suspensas no ar úmido. O chão era macio, coberto por uma camada espessa de folhas antigas em decomposição. Cada passo afundava levemente, liberando um cheiro terroso, úmido, quase adocicado. Depois de meia hora de caminhada, percebi algo estranho. Não havia pássaros. Nenhum canto, nenhum bater de asas. Nenhum inseto sequer zumbia próximo aos meus ouvidos. Era como se a floresta estivesse contida. Eu parei. Tirei a mochila dos ombros e fiquei imóvel, apenas escutando. Nada, nem o vento. Foi quando ouvi. Ei! A voz era baixa, distante. Vinha de algum ponto atrás de mim. Meu corpo inteiro enrijeceu. Aquela voz era familiar demais. Era minha voz. Eu girei lentamente, tentando racionalizar. Talvez fosse eco. Talvez alguém estivesse na trilha e eu tivesse ouvido errado. Ei, você esqueceu algo. A entonação era idêntica à minha. A mesma cadência, a mesma respiração levemente arrastada no final das frases. Meu coração começou a bater mais rápido, não por medo imediato, mas por algo mais profundo, uma sensação de deslocamento. Como se a realidade tivesse escorregado alguns centímetros para o lado. Não havia ninguém atrás de mim. A trilha estava vazia, mergulhada naquele silêncio denso. Eu ri sozinho, nervoso, alucinação, murmurei. E então ouvi novamente, desta vez mais perto. Não vai voltar. A voz veio da esquerda. Eu não vi nada, nenhuma silhueta, nenhum movimento entre os troncos, mas tive a impressão clara de que algo estava ali, entre as árvores, observando e esperando que eu respondesse. Eu não respondi. Ajustei a mochila nos ombros e comecei a caminhar mais rápido. Enquanto me afastava, tive a nítida sensação de que algo caminhava junto comigo, não na trilha, mas acompanhando meus passos, oculto entre os troncos paralelos. E por mais que eu tentasse convencer a mim mesmo de que era apenas sugestão, a floresta parecia ter aprendido a falar. Eu tentei manter um ritmo constante. Passos firmes. Respiração controlada. Racionalidade acima de tudo. A trilha começou a ficar mais estreita conforme eu avançava. Galhos baixos arranhavam meus braços e mochila, e as árvores pareciam crescer mais próximas umas das outras, como se estivessem se inclinando levemente para dentro. A luz diminuía a cada minuto, embora ainda fosse início da tarde. Foi então que percebi outro detalhe perturbador. Meu próprio som não estava normal. O barulho dos meus passos não retornava como eco. Não havia reverberação. Era como se o espaço ao redor absorvesse qualquer ruído que eu produzisse. Eu parei novamente. Respirei fundo. Tem alguém aí? Perguntei, tentando soar firme. O silêncio durou apenas alguns segundos. Então a resposta veio. Tem alguém aí? Exatamente igual. Mesmo tom. Mesma intensidade. Nenhuma distorção. Não era eco. O eco não espera para responder. Meu estômago afundou. Desta vez a voz veio à minha direita, a poucos metros. Eu virei o rosto lentamente, tentando ajustar os olhos à escuridão entre os troncos. Foi quando eu vi algo. Não o suficiente para entender. Apenas um contorno. Uma forma vertical, parcialmente escondida atrás de uma árvore grossa. Alta demais. Fina demais. Imóvel. Eu prendia a respiração. A figura não se movia, mas havia algo errado na postura. O ângulo dos ombros parecia levemente deslocado, como se as articulações não estivessem alinhadas da maneira correta. A cabeça parecia inclinada demais para frente. Eu dei um passo para trás. A figura fez o mesmo, não em sincronia, mas em resposta, como se estivesse aprendendo. Calma,
A voz veio novamente. Agora não era uma repetição perfeita. Havia um atraso quase imperceptível entre as palavras. Um pequeno esforço, como se estivesse tentando encaixar os sons corretamente. Uma. Aquilo não estava apenas imitando. Estava treinando. Eu senti o suor escorrer pelas costas, frio apesar do ar abafado. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo no pescoço. A figura se moveu. Não caminhou. Deslizou lateralmente atrás dos troncos, mantendo sempre a mesma distância. Sempre parcialmente escondida. Como se soubesse que eu ainda precisava vê-la, mas não completamente. Entre duas árvores mais finas, consegui enxergar melhor. O corpo era longo demais para ser humano. Os braços pendiam abaixo da linha dos joelhos. Os dedos eram compridos e estreitos, quase como galhos secos. A pele, se aquilo era pele, tinha uma textura irregular, lembrando casca de árvore úmida. Mas o pior era o rosto, ou a tentativa de um. Os traços estavam presentes, mas deslocados. Os olhos muito próximos um do outro. A boca levemente abaixo do ponto correto. Como se alguém tivesse montado um rosto humano baseado apenas em descrição verbal, sem nunca ter visto um. Ele abriu a boca e sorriu. Não era um sorriso emocional. Era mecânico. Eu sou você. A frase saiu lenta, arrastada, com pequenas falhas entre as sílabas. Eu dei 2 passos para trás. Ele avançou 1, não pela trilha, entre as árvores, paralelo a mim. E então, pela primeira vez, eu compreendi. Ele não estava me seguindo. Estava me estudando, aprendendo como eu me movia, como eu falava, como eu respirava. E algo dentro de mim começou a entender que, quando ele aprendesse o suficiente, eu talvez não fosse mais necessário. Eu não pensei. Meu corpo decidiu antes da minha mente. Eu corri. A trilha à minha frente parecia se alongar de forma impossível, como se cada metro percorrido revelasse mais 2. Galhos arranhavam meu rosto, raízes saltavam do chão como armadilhas naturais, e o ar parecia mais espesso, difícil de puxar para dentro dos pulmões. Atrás de mim, nada, nenhum som de passos, nenhuma respiração. E isso era pior. Eu sabia que ele estava se movendo. Eu sentia. Havia uma presença acompanhando meu ritmo, paralela à trilha, sempre protegida pela linha densa de troncos. Eu arrisquei olhar de relance para a esquerda, e o vi correndo, não como humano. Os movimentos eram errados. Os braços longos demais balançavam com atraso, como se o corpo não tivesse sido feito para aquela velocidade. As pernas se dobravam em ângulos ligeiramente incorretos, quase como as de um inseto tentando imitar um mamífero. Mesmo assim, ele mantinha o ritmo. O rosto estava mais ajustado agora. Os olhos pareciam mais alinhados. A boca, mais simétrica. Ele estava melhorando. Eu tropecei em uma raiz grossa e caí com força sobre o chão úmido. O impacto tirou o ar dos meus pulmões por um segundo longo demais. A terra grudou na minha camisa e o cheiro forte de folhas em decomposição invadiu minhas narinas. Fiquei imóvel por um instante, tentando recuperar o fôlego. Silêncio. Eu me virei lentamente. A floresta estava parada. Então, a poucos metros à frente da trilha, ele surgiu. Não saiu. Correndo. Não saltou. Apenas caminhou para fora da linha das árvores. Foi a primeira vez que eu o vi completamente. Ele era alto, pelo menos meio metro acima de mim. O corpo era magro, mas não frágil. Havia uma tensão nos músculos longos, como se fossem cordas esticadas sobre a superfície irregular da pele. A textura lembrava madeira úmida misturada com algo orgânico demais para ser vegetal. Os braços pendiam quase até o chão, e os dedos se moviam lentamente, abrindo e fechando como se testassem a própria mobilidade. O rosto era quase o meu. Quase. Os traços estavam mais próximos da realidade, mas ainda havia algo profundamente errado. A pele parecia esticada demais sobre as maçãs do rosto. Os olhos tinham o mesmo formato que os meus, mas não refletiam luz corretamente. Eram opacos, como vidro sujo. Ele inclinou a cabeça, exatamente como eu fazia quando tentava entender algo, e falou: correr é desnecessário. A voz estava melhor, mais fluida, menos fragmentada. Ele deu um passo na minha direção. Eu me arrastei para trás,
sentindo a umidade do solo infiltrar na roupa. Você está cansado. Agora não havia falhas entre as palavras. Ele respirou. Imitou minha respiração. Lenta, ofegante. E então algo mudou. A postura se ajustou. Os ombros alinharam. A cabeça ergueu na altura exata. Ele estava copiando meu corpo em tempo real. Cada micromovimento, cada tensão muscular. Era como olhar para um reflexo atrasado por frações de segundo. Eu me levantei abruptamente. Ele fez o mesmo, com um atraso mínimo. Eu dei um passo para a direita. Ele também. A compreensão me atingiu com força. Ele não precisava mais me estudar à distância. Agora precisava de proximidade. Precisava de precisão. Eu posso ir por você. A frase saiu perfeita. Sem falhas. Sem pausas. A entonação era minha. Natural. Convincente. Um vento fraco atravessou a trilha naquele momento, fazendo as folhas ao redor se moverem levemente. Pela primeira vez desde que entrei na floresta, houve som. Mas não veio da natureza. Veio da boca dele. Ele repetiu, agora sem qualquer distorção. Eu posso ir por você. E deu mais um passo. Eu recuei até sentir minhas costas encostarem no tronco de uma árvore grossa. A casca áspera pressionou minha pele através da camisa, fria e irregular. Não havia mais espaço atrás de mim. Ele parou a poucos metros, imóvel, observando. A semelhança agora era perturbadora. A postura estava correta. A inclinação dos ombros, o leve desvio do pé esquerdo quando parado, até a forma como tensionava o maxilar sob estresse, tudo estava ali. Mas ainda havia algo que não se encaixava. Os olhos. Eles não piscavam no ritmo certo. Piscavam quando eu piscava, mas meio segundo depois. E isso criava uma pequena defasagem, um atraso mínimo que denunciava a farsa. Ele percebeu que eu estava olhando para os olhos. Então parou de piscar. Ficou completamente imóvel. Eu tentei dar um passo lateral para escapar, mas ele avançou com uma velocidade impossível. Não foi um salto. Não foi uma corrida. Foi como se o espaço entre nós tivesse diminuído de repente. Agora ele estava a menos de 1 metro. O cheiro me atingiu primeiro. Não era exatamente podre. Era úmido demais. Terroso demais. Como madeira que apodreceu por dentro, mas ainda mantém a forma externa. Ele ergueu uma das mãos. Os dedos eram longos, articulados demais, com juntas discretamente exageradas. A textura lembrava a casca de árvore polida pelo tempo. Ele não me tocou, apenas aproximou os dedos do meu rosto. E então fez algo que congelou meu sangue. Ele começou a ajustar o próprio rosto. Com a outra mão, pressionou a própria bochecha, moldando a estrutura. Os ossos sob a pele pareceram ceder e se reorganizar, como se fossem maleáveis. A mandíbula se deslocou levemente para alinhar melhor com a minha. Era como assistir alguém esculpindo a própria carne. Sem dor, sem hesitação. Preciso de detalhes. A voz era perfeita, mas agora havia algo novo nela. Intenção. Ele inclinou o rosto ainda mais próximo do meu, os olhos opacos analisando cada traço, cada linha de expressão. Eu senti uma pressão estranha na cabeça, não física, interna, como se algo estivesse tentando sincronizar pensamentos. Minhas lembranças começaram a surgir de forma involuntária, imagens da minha casa, do meu quarto, da rua onde moro. Pequenos fragmentos cotidianos que eu não estava tentando acessar. Ele estava puxando, aprendendo, não apenas minha aparência, mas o que vinha depois. Memórias facilitam. Minha visão ficou levemente turva. Eu tentei focar na respiração. Inspirar, expirar, manter controle. Mas cada vez que eu piscava, ele parecia mais nítido, mais real. E algo aterrador começou a se formar na minha mente. Ele não queria me matar. Não naquele momento. Ele precisava que eu estivesse intacto. Preciso. Porque para ocupar meu lugar, ele precisava da versão mais completa possível. E isso significava que, enquanto eu estivesse vivo, eu ainda era útil. Ele aproximou o rosto até que nossas testas quase se tocassem. E sussurrou, com minha própria voz, carregando minha própria respiração. Só falta você sair. Eu não sei de onde veio a força. Talvez tenha sido puro instinto. Talvez desespero.
Mas no momento em que nossas testas quase se tocaram, eu me joguei para o lado com tudo que ainda restava de energia no meu corpo. Caí no chão, rolei sobre folhas úmidas, me levantei sem olhar para trás. Corri. Desta vez, não tentei seguir a trilha. Corri em linha reta, atravessando vegetação fechada, ignorando galhos que cortavam minha pele, ignorando o ardor nos pulmões. Atrás de mim, ouvi passos, passos iguais aos meus. Mesmo ritmo, mesma intensidade. Ele não precisava mais se esconder entre as árvores. Ele estava na trilha agora. Eu podia sentir. A floresta começou a mudar conforme eu avançava. A densidade das árvores diminuía. A luz tornava-se mais clara. O chão menos macio. Eu estava perto da saída, mas os passos atrás de mim estavam cada vez mais sincronizados. Exatamente sincronizados. Eu arrisquei um olhar rápido por cima do ombro e vi a pior coisa possível. Ele corria como eu, perfeitamente. Postura correta, braços na mesma altura, expressão idêntica. Até o medo estava ali, replicado em seu rosto. Se alguém visse de longe, não saberia dizer qual de nós era o original. Eu atravessei a última linha de árvores e quase caí ao alcançar a estrada de terra que marcava o limite da reserva. A luz do fim de tarde atingiu meu rosto com força. Eu tropecei para fora da sombra da floresta, e os passos atrás de mim cessaram. Eu me virei. Ele estava parado exatamente na linha onde a sombra das árvores encontrava a estrada iluminada, imóvel, observando. A luz não o tocava completamente. Parte do corpo permanecia mergulhada na escuridão densa da floresta. Nós ficamos ali, frente a frente, respirando no mesmo ritmo. Ele inclinou a cabeça. Eu também. E foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Porque eu não tinha certeza se tinha feito o movimento primeiro, ou se tinha sido ele. Ele deu um passo para trás, voltando para a escuridão. Mas antes de desaparecer completamente entre os troncos, falou uma última vez, sem falhas, sem distorções, perfeitamente humano. Até logo. Eu fiquei parado na estrada por vários minutos, incapaz de me mover. Quando finalmente consegui caminhar de volta para o carro, tudo parecia normal demais. O mundo continuava igual. O céu, as nuvens, o vento. Dirigi para casa em silêncio absoluto. Nos dias seguintes, tentei esquecer, convencer a mim mesmo de que tinha sido exaustão, estresse, isolamento. Mas então começaram os pequenos detalhes, objetos ligeiramente fora do lugar, mensagens enviadas do meu telefone que eu não lembrava de ter escrito, uma sensação constante de que alguém já tinha estado no quarto antes de eu entrar. Ontem à noite, levantei para beber água e passei pelo espelho do corredor. Eu estava refletido ali, parado, mas por uma fração de segundo, o reflexo não respirou no mesmo tempo que eu. Foi um atraso mínimo, quase imperceptível. Eu fiquei encarando meu próprio rosto por vários segundos, esperando que algo estivesse errado, esperando que algo estivesse certo. Então o reflexo sorriu, levemente, um sorriso mecânico, perfeito demais, e piscou, meio segundo depois de mim. Agora eu entendo. Ele não precisava sair da floresta naquele dia. Ele só precisava aprender o suficiente, porque a floresta não termina nas árvores. Ela se estende até onde a cópia consegue chegar. E às vezes, quando eu falo sozinho em casa, eu escuto minha própria voz responder, com uma entonação um pouco melhor do que a minha. Eu entrei na floresta acreditando que estava no controle. Era parte de um trabalho simples. Registrar coordenadas, fotografar a vegetação, analisar o solo. Uma área pouco estudada, quase esquecida pelos mapas recentes. Nada que eu já não tivesse feito antes. Mas assim que atravessei a linha inicial de árvores, algo mudou. O ar ficou mais pesado. Não fisicamente, meus pulmões funcionavam normalmente, mas havia uma sensação constante de pressão, como se o ambiente tivesse consciência da minha presença. As árvores eram diferentes das que eu conhecia. Não eram apenas altas. Eram densas. Os troncos se erguiam retos demais, próximos demais, formando paredes orgânicas que pareciam se organizar ao meu redor. A luz não entrava de maneira natural. Ela se infiltrava em ângulos estranhos,
criando áreas iluminadas onde não deveria haver claridade, sombras onde o sol atingia diretamente. Eu parei para ajustar o GPS. Foi quando percebi que estava pensando alto, não com a boca, mas internamente. E, por algum motivo, senti que não estava sozinho nesses pensamentos. Continuei caminhando, tentando ignorar a sensação. O solo era macio demais, quase pulsante sob as botas. As raízes emergiam em padrões sinuosos, como veias espalhadas sob uma pele viva. Foi então que ouvi o primeiro sussurro. Não veio pelos ouvidos. Veio de dentro. Você pode ir mais fundo. Eu congelei. Era minha voz. Não exatamente igual à minha fala comum, mas igual ao meu pensamento interno. Aquele tom que só existe dentro da cabeça. Eu respirei fundo, tentando racionalizar. Estresse. Isolamento. Mas o pensamento voltou. Você sempre quis saber o que existe além do mapa. Eu sentia algo estremecer sob meus pés. Muito sutil. Como um músculo contraindo. Olhei ao redor. As árvores pareciam inclinadas levemente na minha direção. Não era vento. Era expectativa. Eu tentei pensar em outra coisa. Qualquer coisa. Mas a floresta parecia se antecipar aos meus pensamentos, respondendo antes que eu terminasse de formá-los. Quando imaginei voltar, o caminho atrás de mim pareceu mais fechado. Quando pensei em avançar, o espaço à frente se abriu levemente entre os troncos. Foi nesse momento que percebi algo aterrador. Não era apenas um ambiente. Era uma mente. E ela estava tocando a minha. Eu tentei impor silêncio dentro da minha própria cabeça. Concentre-se, eu pensei. Foque nos passos, foque na respiração. Mas quanto mais eu tentava organizar minha mente, mais ela parecia se desdobrar. A floresta começou a responder antes mesmo que eu concluísse uma ideia. Quando imaginei que poderia estar sendo observado, um galho estalou à minha direita. Quando pensei em sair correndo, o terreno à frente se tornou irregular, cheio de raízes grossas que dificultariam qualquer fuga rápida. Não era coincidência, era antecipação. Eu parei no meio de uma clareira estreita formada por árvores incrivelmente alinhadas, como se tivessem sido plantadas em fileiras perfeitas. O chão ali era mais escuro, quase negro e ligeiramente úmido demais. Eu fechei os olhos. E foi um erro. Por quê? No escuro das pálpebras, eu vi imagens que não eram memórias. Vi minhas mãos empurrando alguém. Vi meu rosto distorcido por uma expressão que eu não reconhecia em mim. Vi atos que eu jamais cometeria. Abri os olhos com força, o coração acelerado. As árvores estavam mais próximas. Não fisicamente, mas a sensação era de que o espaço tinha encolhido. Você já pensou nisso antes? A voz interna voltou. Não soava mais exatamente como eu. Havia algo mais profundo por trás dela, algo antigo, paciente. Eu comecei a perceber pequenas distorções na minha própria percepção. Quando eu olhava para um tronco por tempo suficiente, a textura da casca começava a lembrar pele enrugada. As raízes expostas no chão pareciam dedos entrelaçados. E o vento, quando finalmente soprou, produziu um som que se aproximava demais de uma respiração coletiva. A floresta não gritava. Ela sugeria. Ela plantava ideias. Pequenas, quase inocentes. E se você testasse? E se ninguém estivesse olhando? E se você sempre tivesse sido assim? Eu levei as mãos à cabeça, pressionando as têmporas. Os pensamentos estavam ficando confusos. Alguns eram meus. Outros vinham com uma clareza estranha demais. Eu tentei lembrar porque tinha entrado ali. O trabalho, as coordenadas, a pesquisa. Mas essas razões começaram a parecer superficiais, distantes. Em vez disso, uma nova urgência crescia dentro de mim. A vontade de fazer algo errado, não por necessidade, mas por impulso. A floresta estava testando limites, e cada pensamento sombrio que surgia em mim parecia fortalecer o ambiente ao redor. As árvores pareciam mais firmes, o chão mais estável, como se minha corrupção interna estivesse alimentando aquele lugar. Foi quando compreendi algo ainda mais perturbador. A floresta não obrigava ninguém a nada. Ela apenas removia as barreiras e deixava que o pior de nós florescesse. Eu comecei a duvidar do que era meu. Cada pensamento precisava ser analisado. Cada impulso precisava ser questionado.
Mas isso só piorava, porque quanto mais eu examinava minha mente, mais encontrava sombras, pequenas frustrações antigas, raivas esquecidas, invejas que eu nunca admiti, momentos em que desejei, por um segundo silencioso, que algo ruim acontecesse a alguém. A floresta pegava esses fragmentos e os ampliava. Eu caminhava por um trecho onde as árvores eram mais retorcidas, seus troncos curvados em ângulos quase humanos. Alguns se inclinavam uns para os outros como figuras cochichando. A copa formava um teto irregular que bloqueava quase toda a luz. O ambiente parecia fechado demais. Confinado, eu sentia uma irritação crescente, um desconforto que não tinha causa imediata. Eles nunca te entenderam. O pensamento surgiu claro, direto. Não parecia uma voz agora. Parecia convicção. Minhas mãos começaram a tremer levemente. Lembrei de discussões antigas, situações em que me senti diminuído, ignorado. A floresta parecia me oferecer algo em troca, uma liberação. O chão sob meus pés vibrava de forma quase imperceptível. As raízes estavam mais expostas ali, grossas e sinuosas, formando padrões que lembravam nervos pulsando sob uma superfície viva. Eu sentia uma urgência física, uma necessidade de agir, não contra alguém específico, mas contra algo, contra o mundo, contra limites. Eu agarrei o tronco de uma árvore à minha frente e pressionei a testa contra ele, tentando recuperar o controle. A textura era áspera, mas havia calor, um calor interno, como se algo estivesse circulando por dentro. E então vieram imagens novamente, desta vez mais vívidas. Eu me vi retornando à cidade, falando com pessoas, sorrindo, mas havia algo por trás dos meus olhos, uma intenção, um desejo silencioso de ultrapassar todas as regras. Você pode. A ideia se espalhou pela minha mente como tinta na água. Não era sobre violência direta, era sobre romper, sobre experimentar o proibido, sobre agir sem consequências. A floresta não precisava que eu fizesse algo ali dentro. Ela precisava que eu saísse, carregando a semente. Eu percebi que o caminho à minha frente estava mais aberto do que antes. As árvores formavam uma espécie de corredor natural, como uma saída, ou um convite. E naquele instante, algo dentro de mim quis aceitar, quis deixar de resistir, porque resistir era cansativo, e ceder parecia libertador. Eu continuei andando, não porque queria sair, mas porque algo dentro de mim queria provar que ainda era capaz de escolher. O corredor formado pelas árvores se tornava cada vez mais definido. Os troncos estavam alinhados de forma quase artificial, paralelos demais, simétricos demais. A luz ali era diferente, não vinha de cima, mas parecia irradiar do próprio ambiente, um brilho difuso que tornava tudo excessivamente nítido. Cada detalhe do chão, cada fissura na casca das árvores, cada nervura nas folhas era visível com clareza desconfortável. Era como se a floresta quisesse que eu enxergasse tudo, inclusive a mim mesmo. Meus pensamentos estavam mais organizados agora, mas não mais limpos. Havia uma lógica crescente por trás deles. Eu comecei a racionalizar impulsos que antes me assustavam. Comecei a justificar ideias que, horas antes, eu teria rejeitado imediatamente. A floresta não precisava mais sugerir, ela só precisava observar. No centro daquele corredor, encontrei uma área circular onde o solo era ainda mais escuro. As raízes convergiam para aquele ponto como veias alimentando um coração oculto. Eu senti uma pressão no peito, não de medo, mas de expectativa. Era como se algo estivesse aguardando uma decisão. Você sabe que já pensou nisso antes. O pensamento surgiu suave, quase carinhoso. Eu fechei os olhos e vi cenas possíveis, não memórias, possibilidades, atos impulsivos, momentos de ruptura, expressões de choque nos rostos de pessoas conhecidas, o impacto, o caos e, acima de tudo, a sensação de poder absoluto sobre uma situação. Quando abri os olhos, as árvores pareciam mais próximas. Não se moviam, mas estavam inclinadas, voltadas para mim, como uma plateia silenciosa. Eu compreendi então que aquela clareira não era um altar, era um espelho. A floresta não criava nada novo. Ela amplificava o que já existia.
E se eu cedesse completamente, se eu aceitasse aqueles pensamentos como meus, ela me deixaria sair, não como vítima, mas como extensão. O solo sob meus pés pulsou novamente, mais forte. Eu senti uma onda de euforia misturada com terror. Porque, pela primeira vez desde que entrei ali, eu quis ficar. Quis terminar o que estava sendo iniciado dentro de mim. E essa vontade não parecia mais imposta. Parecia genuína. Eu permaneci no centro da clareira por tempo demais. Tempo suficiente para que meus pensamentos deixassem de parecer invasões. Eles começaram a soar naturais, coerentes. Eu respirava devagar, sentindo o ar entrar e sair como se cada inspiração trouxesse clareza e cada expiração levasse embora as últimas resistências. A floresta estava em silêncio absoluto. Nenhum vento, nenhum estalo, nenhum som distante. Era como se aguardasse o desfecho de um raciocínio. Eu pensei na cidade, nas pessoas que conheço, nas regras invisíveis que seguimos todos os dias, limites morais, sociais, emocionais. E pela primeira vez, essas regras me pareceram frágeis, arbitrárias. Você não precisa obedecer. O pensamento não tinha mais voz. Era convicção pura. Eu dei um passo para fora do círculo de raízes. Nada aconteceu. Nenhum bloqueio. Nenhuma resistência. As árvores ao redor pareceram se afastar levemente, abrindo passagem. Eu caminhei pelo corredor natural, que antes parecia ameaçador. Agora ele parecia orgulhoso. Conforme me aproximava da borda da floresta, percebia algo inquietante. A pressão mental diminuía. Os pensamentos invasivos ficavam mais suaves, mas não desapareciam. Eles apenas se acomodavam, como sementes plantadas profundamente. Quando atravessei a linha final de árvores, o ar parecia mais leve. O céu estava claro. A luz do fim de tarde iluminava a estrada de terra como se nada tivesse acontecido. Eu parei e olhei para trás. A floresta parecia comum, imóvel, silenciosa, mas havia algo diferente. Ela não estava me observando mais. Ela estava satisfeita. Nos dias seguintes, tentei retomar minha rotina. Conversas normais. Trabalho normal, sorrisos normais, mas eu percebia mudanças sutis. Impulsos que antes eu descartaria agora permaneciam por mais tempo. Ideias que antes eu rejeitaria agora eram analisadas com curiosidade. Não havia voz, não havia sussurros. A floresta não precisava mais falar. Ela tinha aprendido minha estrutura mental. Sabia onde plantar dúvidas. Sabia quais frustrações alimentar. Ontem, enquanto discutia com alguém próximo, senti algo diferente. Não foi raiva comum. Foi um desejo frio de ultrapassar limites, de testar até onde eu poderia ir antes de ser interrompido. E, por um segundo longo demais, eu quase cedi. Eu quase fiz algo que não poderia desfazer. Eu me afastei a tempo, mas a sensação permaneceu. Agora eu entendo. A floresta não quer corpos. Ela quer continuidade. Ela usa mentes como extensão de suas raízes invisíveis. Cada pessoa que entra e sai leva consigo fragmentos daquela consciência silenciosa. E eu sinto isso crescer dentro de mim. Às vezes, quando fecho os olhos, vejo novamente as árvores alinhadas, esperando, não por mim, mas por todos que eu encontrar, porque agora eu sou o corredor. E, sem que percebam, outros podem começar a ouvir pensamentos que acreditam ser deles. E quando isso acontecer, a floresta continuará se expandindo, muito além das árvores. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!